Melhor do mundo! Come on, bitch. Oi meninas do Tupão, no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês, gente, a respeito de uma doença grave que eu tive, que foi a hemorroida. Eu tive sim hemorroida, gente, eu não vou mentir. Eu tive hemorroida quando eu era bem jovem, sabe? No início do meu namoro, que eu tava com um namoradinho. Enfim, não vou contar até porque eu não tô mais com ele, né? Foi uma noite diferente pra gente, porque eu tava muito nervosa com tudo que tava acontecendo, meninas do Tupão. Porque eu nunca tinha sentido caroço nenhum no meu ânus. This is All Stars, bitches. Então, oi gente! Gente bonita, seja todo mundo muito bem-vindo de volta aqui ao canal. Meu nome é Jefferson, esse é o Insana Vlogs, a gente fala sobre drags e agora a gente vai começar mais uma temporada de revisão de All Stars aqui no canal. Mas antes de começar esse vídeo que já começou, eu peço pra você deixar o seu like caso você não tenha deixado ainda, porque já deveria ter deixado lá naquele início, né? Porque a gente sabe que o vídeo vai ser bom, porque a gente confia, porque a gente segura na mão de Deus. Se inscreve no canal se você não for inscrito, seja muito bem-vindo, porque aqui a gente fala de drag, a gente fala de todo esse universo maravilhoso que solta glitter pra cima e faz pum! Sem mais delongas, então, o primeiro episódio de All Stars 4 com esse elenco poderosíssimo, fortíssimo. A gente tem um show de variedades como todo o primeiro episódio de All Stars, pelo menos nas últimas temporadas. A gente começa então o episódio com toda uma menção, como se essa temporada fosse uma coisa meio que gibi, uma coisa de super drag, uma coisa meio assim heroína, uma coisa que me agrada muito. Inclusive acho que isso poderia ter sido o tema lá no início na promo, porque a promo deixou a desejar com aqueles looks assim que a gente não sabe se é uma coisa holográfica, que alguém disse que ia ser, alguma coisa inverno, não é uma coisa nem muito divulgada, nem uma coisa muito bem escolhida e também não é uma coisa muito bem executada. Aí a gente vai à entrada das queens. Reclaiming my time, reclaiming my crown. RuPaul, where's my check at? Primeiríssimo a entrar pelo look ruim, a maravilhosíssima Monique Heart, que já tava deixando saudade na gente desde a sua participação lá na 10ª temporada, querida, porque aquele olhão dela, assim, ó, é raríssimo de tu ver. Eu acho às vezes que só eu noto que ela tem um olho deste tamanho aqui e ela, assim, ó, causa graça só nela falar, ela não precisa estar fazendo muita comédia com isso. O look é maravilhosíssimo, eu lembro que eu não gostei muito do look da entrada dela na temporada dela, vocês amaram e eu super respeito que amaram. Esse eu gosto bastante, eu só gostaria por uma questão bem de gosto pessoal que fosse uma peruca em vez de um capacete, mas ela tava toda montada na marca dela lá e é isso aí, tem que vender mesmo. Eu só não gosto, cria um pouco de ranço assim do look do confessionário dela, que é aquele negócio que tem muita vaca. Gente, foi uma piada super espontânea que funcionou, que levou a drag dela, dela vai pro confessionário toda vestida de vaca, com uma vaca no boné. Não precisa de tudo isso, porque daí a gente já nota que ela é super comercial e todas as drags são, mas ela poderia pelo menos tentar disfarçar e não mostrar pra gente que ela tá querendo vender música, vender camiseta, vender essas coisas, porque a gente quer saber da competição mesmo no final do dia, querida. The body is back. Trinity Taylor, quer dizer, Trinity the Tuck, acaba entrando como a segunda, então, pelo workroom, com todo aquele mistério de um saco dizendo que tem um corpo ali dentro, porque ela faz toda uma menção ao corpo dela, ao bundão dela, e agora quando ela quenda, assim, é uma drag super conhecida pra quendar super bem, e é uma drag fortíssima, ela entra pra elevar, assim, a competição numa maneira, assim, ó, às alturas. São drags como ela que fazem o All Stars ser tão difícil como é. Monique Heart entrou primeiro mostrando toda aquela questão de afetividade, que a gente gosta dela. Claro, uma drag super talentosa, mas a Trinity Taylor tem uma pitada de coisa a mais, assim, de ser forte, de ser concisa, de ser objetiva. E o look dela tá divino, gente, tá maravilhoso. Eu adorei o look dela. O look que ela entrou na temporada dela eu já não gostava muito, porque era umas coisas amarradas no corpo dela, assim, que eu, ai, sabe? Eu acho que querer muito mostrar o corpo e ela tem tanta coisa melhor pra mostrar. Agora, esse look dela, querida, um verdão assim, ó, de abrir o olho da gente, maravilhosíssima como sempre. You can't spell legendary without leg. Daí a gente avista uma perna e logo em seguida a gente avista Naomi Smalls, que todo mundo pedia pra ela voltar. Ela tem muito fã, principalmente aqui no canal, muitos de vocês amam ela e eu não deixo de amar ela, e que bom que ela volta pro All Stars, porque eu acabei no primeiro episódio me apaixonando muito mais por ela, pela pessoa que ela é, sabe, por debaixo de toda aquela peruca e toda aquela maquiagem. Só que uma coisa meio que injusta com ela é vencer uma entrada melhor do que a dela, porque eu considero uma das melhores entradas no RuPaul's Drag Race, a da temporada dela, e agora quando ela entra fica uma coisa mais ou menos aquém, mas não que seja ruim, só não é melhor que a última entrada dela.
Guess who's black in the house, bitch? Monet Exchange entra no workroom assim, ó, rasgando, querida. Poderosíssima, com um perucão assim lindo, mostrando tudo que ela tem direito, assim, ó, brilhando, brilhando, brilhando igual a estrelinha, dizendo que ela foi Miss Congeniality na temporada dela, que ela merece o passaporte dela ali. Só acho que o look dela da outra entrada tava melhor, mas isso é um detalhe. Vamos ver o que Monet Exchange tem pra mostrar pra gente durante essa temporada, porque eu acho que ela tem muito mais ainda pra mostrar. Eu acho ela muito mais forte do que as câmeras gravaram ela durante a temporada dela. The real queen is here. Então entra no workroom Gia Gunn, que eu tava louco pra ver como que ia se portar voltando em um All Stars. Eu realmente não acreditava que ela fosse voltar pra um All Stars, apesar de querer muito. Mas a gente anota uma coisa que eu achava previsível, que é ela ser sensal. Ela se porta de uma maneira meio blasé, assim, sabe? Meio tanto faz. E não é pela questão dela ser uma mulher fazendo drag, porque agora a gente teve o episódio de Natal e a Sonique entrou também pelo workroom e ela já levou lá pra cima a entrada dela, foi maravilhoso. Ela super se puxou assim pra fazer uma coisa super cheguei, tanto na frase quanto no look. E a Gia Gunn me parece uma coisa meio tipo sensal no jeito de se portar, sabe? Até na frase já é uma coisa meio shade. Aí já entra, já joga um shade pra Monique ali, sabe? E meio que marcando o território. A Trinity Taylor já meio que fica alerta assim, ela é shade, ela tá cada vez pior, tá cada vez mais shade. Claro que ela traz todo um discurso muito interessante pro RuPaul's Drag Race, que é a questão da mulher fazendo drag, que agora ela não é um homem gay fazendo drag como ela era lá na 6ª temporada. E essa bandeira ela vai levantar durante os episódios que ela tiver, porque eu não acredito que ela vai vencer mesmo. Então a minha fadinha Pharoah Moon volta pro workroom, como eu sempre sonhei, porque eu sempre fui apaixonado por ela e bastou assim, ó, 2 segundos pra eu já cair de amor de novo por ela. Gostei horrores do bordão dela da entrada, chorando como ela foi bebê chorão lá na temporada dela. Me parece muito mais confiante do que na temporada dela. Só parece, porque eu olhei o episódio todo. Ela tá lindíssima como sempre. Agora eu não sei se é bom ou ruim eu saber que ela vai entrar com aquele tipo de figurino. Eu sei que é o estilo da drag dela, mas será que não dá pra inovar dentro daquilo que ela já faz pra me causar uma surpresa e causar surpresa nas outras pessoas que gostam dela? I don't know, bitch. I am Jasmine Masters and I have something to say. Jasmine Masters in the workroom, bitches. Não tem como eu disfarçar e não vibrar com a entrada de Jasmine Masters pelo workroom, porque eu sou fãzíssimo dela e lutarei por ela. Ela ficou famosíssima depois que saiu da temporada dela, fez vários vídeos virais, voltou pro workroom assim, ó, com tudo que ela tinha pra entregar, com aquele look maravilhoso dela, porque sim, ela pode usar calça e ela mostra que ela pode usar calça, e ela super dentro da vibe, brincando com elas. É muito diferente da última entrada dela, que ela era super, tava super acuada, super no sentido, a gente conseguiu uma coisa sofrida. Agora ela entra já meio assim, sabe, a dona da porra toda, isso aqui é meu e vamos ver no que vai dar isso daqui. Aí no meio, enquanto elas esperam, existe uma discussão pra saber qual que é a melhor temporada. Monet Exchange diz que pra ela a 7ª temporada é a temporada mais chata. Ela traduz total meu pensamento. E eu acho muito legal quando as drags começam a falar das temporadas dela e defender as temporadas dela. E eu fico só pescando pra ver se as justificativas me convencem, sabe? E esse tipo de discurso eu acho tribom, eu acho que super funciona e mostra que a drag também conversa sobre as temporadas e não é só a gente aqui, ó, um tete a tete. Então a gente tem a entrada da vencedora da temporada, Valentina. Maravilhosíssima, lindíssima, polidíssima, assim, ó, blindada contra o shade das outras drag queens. Ela entra arrasando, querida, e as outras drags já começam a ver que a competição tá ali. Elas têm que dar um jeito de se livrar da Valentina, porque todo mundo sabe que ela é super forte pra levar essa competição pra casa. Aí ela conta a historinha dela, tudo, diz que trabalhou pra várias revistas, pra Vogue, fez capa, uma coisa mais ou menos que nem a Milk, só que em drag. Aí, claro, existe toda aquela questão que a RuPaul colocou a Pharoah Moon e a Valentina na mesma temporada e elas conversam sobre isso, jogam umas piadas ali entre elas, perguntando se a Pharoah Moon já tem o telefone da Valentina. E a Pharoah Moon dá um depoimento dizendo que isso acabou lá naquele Reunited, que elas já são amigas, já conversaram, já deixaram tudo isso de lado. O que acaba com um grande chavão da temporada. Com certeza eles queriam que tivesse uma briga, desentendimento, pra mim já deve ter acabado ali. Se voltar, os produtores vão ganhar muito com isso. O RuPaul aparece no workroom, diz pras drags que basicamente as regras ainda continuam as mesmas, e então revela o plot twist da temporada logo ali no início, chamando a dupla Latrilla de All Stars 1 de volta.
Manila Luzon entra mostrando por que ela é uma lenda, com aquela maquiagem como se ela tivesse sido atropelada, com aquele figurino como se ela tivesse atropelado, e aquela bandeirinha ali balançando, maravilhosíssimo. Latrice Royale entra que nem um leão, assim, ó, com um jubão enorme, um corpão enorme, assim, ela é enorme, assim. Gente, é muito legal a sensação de as drag queens vendo duas lendas entrando para um lugar diferente para concorrer contra elas. Eu admito que eu gostaria de ver essa surpresa com elas entrando pelo workroom com uma entrada normal que nem a gente viu das outras drag queens, para ver os bordões, as coisas todas assim que eu adoro ver. Mas essa entrada não perde em nada também, tipo assim, ó, eu tô louco pra ver o que vai acontecer nessa All Stars. De verdade, eu tô muito ansioso. O mais legal é ver o depoimento da Naomi Smalls dizendo que ela tá muito feliz por ver na mesma temporada que ela duas lendas, que é a Latrice Royale e a Manila Luzon, mas diz que ao mesmo tempo ela não pode se deixar intimidar por isso. Aí corta a cena e aparece ela lá dizendo pra Manila Luzon: tu é uma lenda pra mim, é um prazer estar na mesma temporada que tu. Eu acho muito fofo, eu acho uma simplicidade muito grande. Na hora, assim, eu me apego a Naomi Smalls muito, foi o que eu disse lá no começo, porque eu acho de uma generosidade muito legal de tu falar pra uma colega tua que tu considera muito o trabalho dela, por mais que tu esteja dentro de um âmbito competitivo, sabe? Então, assim, ó, eu acho que ela merece muito chegar muito longe. Ela é muito talentosíssima e por essa questão de humanidade dela também. The library is open, bitches. É sempre muito bom ver ela jogando shade uma contra a outra. Eu adoro essa parte do programa. Mas a gente vê que esse desafio não é tão forte quanto das outras temporadas assim. É legal, mas os outros, num complemento todo, as drags conseguem ser mais shade. Eu acho que o que eu mais gosto dos All Stars é do All Stars 2. Que tem a Alaska, que tem a Katia, que tem todas as outras drags super venenosas. Um adendo pra Diagan, que vai lá fazer o read dela, e pra mim ela só faz insulto que não tem nada a ver com comédia, que ela só xinga as colegas dela, que fala umas coisas super desnecessárias, e aí ela começa a me perder e começa a me deixar frustrado de torcer tanto pra ela ter entrado no All Stars, e eu começo, ai, que desnecessário, sabe? Ai, gente, que não tivesse falado nada. Quem ganha pela segunda vez é a Latrice Royale, com certeza ela deveria ganhar, porque da primeira vez ela foi assim, ó, tiro, derrubando todas as drags na temporada dela, lá na quarta temporada, e agora ela ganha de novo também, derrubando todas as coleguinhas, e sem dúvida ela foi a mais forte dali mesmo. Aí o RuPaul anuncia pras drags que no primeiro desafio, assim como nos últimos All Stars, vai ser o show de variedade. Isso eu acho uma sacada genial de usar no All Stars, porque se elas estão voltando, dizendo que elas são All Stars, que elas têm um legado, o mais justo a se fazer é mostrar no primeiro desafio o que elas fazem de diferente, o que diferencia elas, o que destaca elas. E isso eu acho que é uma sacada maravilhosa de novo, porque é isso que divide a água, divide o arroz, o shoyu da soja. Esse bordão de velho. Diagan volta de novo a protagonizar a cena, jogando shade em cima das drags, colocando em xeque o talento delas, duvidando dos talentos dela. E o que eu mais gosto, que me fez lembrar direto da sexta temporada, é quando as outras drags começam a conversar sobre o que elas vão fazer e aparece os close da cara da Gia, observando o que as drags estão falando, e eu morro de rir com a cara dela. Eu sei que é uma coisa desnecessária, eu sei, mas é engraçado, né? E daí a gente vai rir. Aí tem o trecho da Monét X Change colando um antiderrapante embaixo do sapato dela, dizendo que uma drag queen cair no palco é final de carreira, é pedir pra ir embora, acabou tudo, acabou minha vida. Choices. Aí Diagan vai escolher uma drag pra jogar um shade durante a maquiagem, e ela escolhe quem? A Trinity Taylor. Coitada. It's gonna be a shit show! Hot mama! We're gonna need all the help we can get! Call the chickens! Eu quero close. E mostra o corpo. Luz na passarela que já vem ela. Naomi Smalls faz um lip sync dela mesma, com uma música dela sobre fashion. Me lembra muito lá a performance da Milk, que também flopou. Não tem muito o que dizer, porque não foi uma coisa memorável. Tem um final lá que ela tira um troço da cabeça e ela tá meio que uma peruca de palhaço, que eu não fiz match com o resto da música. Não rendeu, não vingou, não foi uma coisa chamativa. Se tu vai pra All Stars, tu sabe que vai ter um show de talento, no mínimo tem que achar uma coisa que seja chamativa pra te continuar no programa. E se não tivesse alguém pior do que ela, com certeza ela seria uma das piores.
Tia Gun pra mim é um dos pontos fortes da noite, porque tinha toda uma proposta de cenário, tinha toda uma proposta de figurino, tinha toda uma proposta de maquiagem, uma proposta cultural. A gente logo vê que ela faz isso há muito tempo, e eu acho que se ela tivesse escolhido isso durante a 6ª temporada, essa questão de abraçar a cultura dela durante mais tempo, se ela fizer isso agora no All Stars, com certeza ela vai muito mais longe, porque eu acho que isso falta pra muita drag. Trazer a raiz, a essência pra drag, pra gente conseguir compartilhar com ela tudo isso. Claro que não precisa ser Bizarre Harbenay também, que só faz isso, né? Também não vamos bloquear assim também, não. Mas que isso? Parece uma pornô. Que bocão é esse? Aí logo depois vem a Trinity Taylor exatamente pra calar a boca da Tia Gun, mostrando que sim, o show dela pra Queendai é maravilhoso. As caras dela tem lip sync, tem ela cantando, dublando ela cantando, tem toda ali um cenário, tem toda uma movimentação de coreografia, é maravilhoso, é uma coisa completa. Ela é uma drag completa, gente. Pensar que uma pageant queen vai fazer uma apresentação de comédia dessa, assim, saindo da casinha e se colocando à prova justo no primeiro desafio, é bater palma de pé e dizer maravilhosa. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai. Aí depois vem a Farrah Moon, que começa a apresentação dela de uma forma super poderosa, mostrando todo um cenário, toda uma coreografia, todo um carão, maquiagem, aquele figurino maravilhoso dela. Ela tá indo super bem, tá todo mundo assim, ó, indo com ela, até que ela cai. E ela não cai bonito, ela cai feio. Ela não cai que nem aquela competidora lá da primeira temporada, a Caixa. Ela não cai que nem a Caixa, que cai, já gira, faz um carão, levanta e sai maravilhosa. Ela cai, fica toda errada, depois é meio que um trupico de novo. E daí, mal terminou a apresentação, ela já tá olhando pra onde ela caiu. Ela fica totalmente nervosa, desestabilizada. E realmente eu esperava que uma drag queen que trabalha em boate, trabalha com apresentação quase toda noite, soubesse que coisas assim acontecem. Então se cai, se eu falha microfone, se cai peruca, engancha no cabelo, que nem a Dora Delano aconteceu numa apresentação num Round Night. Ela cantou toda a música com óculos pendurado. Coisas acontecem, a gente tem que saber lidar com o que acontece. E daí num reality show competitivo, ela me cai e ainda deixa isso atrapalhar ela, daí é bem complicado. Aí depois vem a Monét X Change, que começa a cantar com a voz dela. Eu acho bem perigoso, porque ela busca um registro que não é normal da voz dela logo no começo da música, e a capela, uma coisa meio Fifi O'Hara assim. Tem um desafio muito chato de ouvir no começo, então a performance dela já começa fraca. Aí depois começa a ficar legal quando ela sobe o tom e vai pra uma área mais confortável da voz dela, assim. E depois revela a roupa e volta com aquele troço de esponja que não deu certo. Durante a temporada dela, aquilo não deu certo, aquilo não vendeu. Ela usou uma esponja em um desafio e deixou que isso é a marca dela, gente. Não, para. Quando ela tira aquele negócio de esponja, eu penso, meu Deus do céu, eu troco disso. Pensa em outra coisa. Aproveita essa temporada e acha outra marca, outra coisa mais interessante pra vender. A esponja não dá. I'm sorry, my dear, but you are up for elimination. Manila Luzon arrasa, como sempre. A gente não esperava outra coisa da Manila, né? Porque ela teve que se manter desde lá da 3ª temporada do All Stars 1 na mídia, fazendo coisas, se reciclando, se renovando. Então ela traz toda uma situação com uma música de fundo, fazendo uma pintura ao contrário. E a surpresa faz com que a gente fique ligado no que tá acontecendo, porque tem toda essa questão do mistério, de meu Deus, o que vai acontecer, a gente quer ver o que vai acontecer, isso deixa a gente ligado junto. Maravilhosíssimo e sabe vender a marca dela. RuPaul's Drag Race had fucked up drag. E a gente tem a Jasmine Masters. Aí todo mundo vai dizer que eu tô defendendo a Jasmine Masters, mas a gente tem que pensar junto. Lembra lá na temporada da Benda La Creme, na 6ª temporada, que ela fez um show de comédia e as pessoas vaiaram horrores? Vocês engoliram isso? Vocês acham que realmente ela foi ruim, ou vocês acham que a edição queria tirar ela? Eu acho que a edição queria tirar ela, porque pra mim é muito difícil entender como uma drag dela vai fazer um show de comédia, um show semelhante ao que ela faz várias noites em Seattle, e ela vai trimar e daí vai pro Bottom 2 naquela noite. Aí ela volta no All Stars 3, ela vai em vários desafios de comédia. O que muda de lá pra cá? Aí passou uns anos trabalhando na drag dela, mas ainda a drag dela não muda. A drag dela é maravilhosa igual. Jasmine Masters é uma drag que a gente olha os vídeos dela e é super engraçado. E tá certo que lá é um vídeo de Facebook, é um âmbito diferente,
Mas querendo ou não, o público que assiste lá é o público que assiste aqui. E a edição tem todo o poder de manipular um stand-up comedy de maneira como quer, com a reação do público, com a música de fundo, com as falas da drag. Então acho sim que ela errou em não fazer um script. Acho sim que daqui a pouco ela errou até no tipo de variedade que ela quis mostrar o show dela. Podia fazer uma dublagem de Patti LaBelle que ela ama. Mas acho que ela não foi a pior da noite. Eu acho que colocaram ela no programa desde o início pensando já em tirar ela. Só aproveitando uma caroninha nos seguidores que ela tem lá nas redes sociais por causa dos vídeos virais. Mystique was a mistake. Aí depois entra a lenda seguinte, Latrice Royale. Ela faz uma coisa semelhante com uma dança, com uma bandeira, e tinha tudo pra dar errado se ela não fosse ela. Já explico. Que a Latrice Royale, como tem um corpo enorme, a gente espera que a mobilidade dela não seja tão veloz e tão rápida. Mas ela arrasa no lip sync, arrasa na dança, ela abre um espacato no chão, sim, com todo aquele tamanho dela. Então é sempre uma surpresa. Ela sabe usar isso muito bem a favor dela. Então ela se move horrores no palco, ela faz horrores de coisa com aquela bandeira e chama a atenção da gente. Eu fico, meu Deus do céu, não acredito que eu tô vivendo pra ver isso. Take that thing off of your mouth. Marimar, costeñita soy, con mis abuelos crecí yo, en un lindo y cálido mar. A Valentina entra por último e ela tava linda. Mas só isso. É um horror falar da minha fave. Ela vem com uma música latina, ela traz toda a questão cultural, mas é só isso. É raso, é blasé, sabe? Não acontece, não me chama atenção. Se ela fizesse uma música que se chama Así Fue, que a intérprete é a Isabel Pantoja, que ela faz lá num show, com certeza ia ser uma coisa super forte, ia ser assim, um dos melhores da noite. Agora, isso que ela fez não me convence. A gente descobre então que o top 2 é a Monique Hard e a Trinity Taylor. A Trinity Taylor é merecidíssima, a Monique Hard eu já não sei tanto. E no bottom, Farrah Moon e Jasmine Masters. E tem uma coisa que acontece que eu concordo com as drags, no bastidor a Farrah Moon chora todo o tempo. E daí é muito legal quando a Monique chega pra ela e fala assim, olha só, uma coisa que tu tem que fazer pra ontem é parar de chorar, que o teu choro tá me irritando. Eu acho isso de uma dificuldade de tu falar pra alguém, mas é de uma verdade tão generosa, que foi tão bom ouvir ela dizendo isso pra colega dela no primeiro episódio. E tomara que a Farrah tenha escutado, porque a drag dela é maravilhosa. Agora esse choro passa do fofinho pra ser chato, gente. Para de ser fraco, se tá tão fraco, vai pra casa. Uma coisa que super me anima da Jasmine Masters, que ela diz assim, querido, isso é um jogo, coisas acontecem, eu tô aproveitando horrores aqui, se quiser me mandar pra casa, me manda pra casa. Se quiser me deixar, eu quero muito ficar, então é tu que decide. Trinity Taylor encara isso como se fosse qualquer coisa, sabe? Não quero continuar no jogo, mas não, eu entendo ela. Na posição dela, ela não vai chegar pra uma colega dela e dizer, por favor, me deixa ficar, ou fazer que nem lá a Toy Story e dizer, a gente pode fazer aliança. Isso é uma coisa muito feia de se fazer, gente, porque isso não vai mudar em nada o discurso da drag, a outra pessoa implorando, sabe? Ela tá super certa na colocação dela. Jasmine Masters super me representa nesse momento. Tá, delas voltam pro palco principal e tem toda a questão do lip sync. O lip sync é legal, é legal. Não é uma anaconda, que nem a Ben Della Cream contra a Aja, mas é um lip sync honesto, que a gente vai levando, assim, Trinity Taylor muito bem, killer no lip sync. E a Monique, gente, a Monique ainda não aprendeu que tirar a peruca e jogar ela pra cima é uma coisa lá da 4ª temporada. Uma coisa lá da Milan, que jogava e se jogava longe também. Não adianta, porque a RuPaul não gosta dessa situação de tirar a peruca durante o lip sync. Ela faz isso pra quê? Pra perder. Até a RuPaul disse no final que é melhor ela comprar uma cola pra colar a peruca dela, porque não tá funcionando, tá caindo sempre aquela peruca dela. Ela tá no All Stars e a peruca dela não pode ficar caindo. Ela perde o lip sync. Trinity Taylor então decide tirar a minha amada Jasmine Masters, que pra mim já valeu. Eu já gostei muito dela no episódio. Acho que ela fez um desempenho super bem em todos os posicionamentos dela. Não deixou a desejar em absolutamente nada. Dá uma dorzinha, a gente sabe que vai dar uma dorzinha em cada drag que sai, porque a gente gosta de várias drags daí, né? Mas fazer o que? É o jogo. Gente bonita, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Desculpa o atraso, porque eu tô numa função terrível de final de ano, mas eu tô tentando postar o mais rápido possível pra vocês. Não deixe de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo nas redes sociais, deixar aqui embaixo o que vocês acharam desse episódio. E no mais, um beijo a todos vocês, porque vocês são lindos.